Muito bom dia. Queria começar por saudar todas as senhoras e senhores deputados, quer os presentes, quer aqueles que nos seguem por videoconferência. Queria saudar também o senhor Dr. José António Lopes Ranito, que é a primeira personalidade que vamos ouvir nesta audição. Creio que temos todas as condições reunidas para dar início à reunião, incluindo, obviamente, as técnicas, e assim sendo, dou por iniciada esta audição, relembrando que iremos ouvir 4 candidatos ao lugar de Procurador Europeu Delegado, da Procuradoria Europeia, nos termos da Lei de Acompanhamento da Assembleia da República, nos termos do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto. E, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Dr. José António Lopes Ranito, a quem saúdo uma vez mais, relembrando que a grelha de tempos que iremos utilizar nesta audição consistirá numa atribuição de 10 minutos para uma exposição inicial do candidato ao cargo de Procurador Europeu Delegado, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para formular questões, por um ou mais deputados, sendo que, após cada intervenção de cada grupo parlamentar, o Sr. Dr. José António Lopes Ranito responderá. Teremos assim uma audição que, no seu conjunto, comportará cerca de 60 minutos. Sr. Dr. José António Lopes Ranito, se está a ouvir-nos e a ver-nos em boas condições, faz favor de assinalar. Sim, senhor. Bom dia. Pergunto se me ouvem especificamente. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo em perfeitas condições e, assim sendo, é com todo o gosto que lhe dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom dia. Bom dia, Sr. Doutor. Faz favor. Acho que a imagem está parada, portanto vou começando a falar. Se porventura houver aqui algum constrangimento de natureza técnica, peço o favor de me assinalarem, designadamente por telefone. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. Com base, portanto, na grelha, resta-me fazer aqui uma apresentação que é necessariamente tópica e que tem que ver com aquilo que eu considero ser de destacar em relação à minha motivação para portanto, a candidatura a este concreto lugar e, portanto, faria uma abordagem muito sumária, portanto, alguns dados curriculares que me parecem relevantes para a compreensão, de facto, da minha posição. Eu iniciei funções no Ministério Público em 2001, como Procurador Adjunto. Em 2005, já colocado no Departamento de Investigação e Ação Penal, fui colocado numa secção com competência especializada para, portanto, a análise e investigação de criminalidade económica e financeira. Portanto, desenvolvi esta atividade no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa entre 2005 e 2014 e, portanto, ao longo desses 9 anos foi-me possível tomar contacto através das investigações criminais que fui dirigindo, e, portanto, de realidades relacionadas com o funcionamento do setor público administrativo, designadamente anomalias que foram sendo reportadas na credenciação de atividades por parte de entidades públicas, no âmbito de contratos de concessão de serviços públicos, no âmbito de contratos de natureza pública, questões relacionadas com o funcionamento do setor administrativo, público-administrativo, com o exercício de poderes de autoridade, questões relacionadas com o funcionamento do setor público e empresarial do Estado, designadamente na contratação de bens e serviços, no âmbito de subvenções atribuídas pelo sistema de saúde, também ainda no âmbito dos vários setores do Estado, portanto, a nível autárquico, portanto, tomei contacto com a realidade de promoção urbanística, no âmbito de investigações criminais que o DIAP, na altura, conduziu
a propósito de licenciamentos, de operações de licenciamento. Também tomei contacto no âmbito do grupo de trabalho que entreguei no DIAP de Lisboa com a atividade relacionada com o setor empresarial municipal, naquilo que na altura foi apelidado de forma simplista como parcerias público-privadas, portanto, para a construção de infraestruturas de interesse público. Obviamente que no âmbito das competências desta secção, com competência especializada no DIAP de Lisboa, portanto, o grupo de trabalho que integrei tinha a cargo também a investigação de processos relacionados com a concessão de fundos públicos, incluindo os que estavam enquadrados em programas de desenvolvimento da União Europeia. E, portanto, toda esta minha atividade centrou-se basicamente no apuramento, ou na tentativa de apuramento de responsabilidades criminais no domínio de crimes de corrupção de agentes públicos, titulares de cargos políticos, crimes de corrupção ativa, passiva no setor privado, que é uma realidade que me parece que hoje em dia tem particular destaque, crimes de fraude e de desvio de subsídio e crimes cometidos em ambiente financeiro, designadamente no mercado de capitais. Em 2014, portanto, em virtude de promoção, fui colocado simultaneamente no Tribunal de Comércio do Barreiro e no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde viria a integrar uma unidade de crime económico e financeiro. E, portanto, no âmbito de distribuição das competências internas do Departamento, acabei por ser averbado investigações ligadas ao funcionamento tido por anómalo na altura do sistema bancário e do mercado de capitais. E, portanto, ao longo destes 6 anos, acabei por dedicar o meu trabalho em torno destas matérias. Pontuaria como destaque a constituição de uma equipa de investigação mista por decisão da Sra. Procuradora-Geral da República como modo de algum modo, agilizar portanto, a investigação e o cumprimento dos objetivos que nos propunhamos no âmbito destas concretas investigações. E, portanto, no domínio internacional também foi possível, com o patrocínio da Eurojust e, portanto, ao abrigo das convenções europeias de auxílio judiciário mútuo, estabelecer uma equipa de investigação conjunta com autoridades estrangeiras. Destacaria na minha experiência do DCIAP o contacto com um conjunto de realidades que até então para mim eram mais ou menos desconhecidas e que acabam por, de algum modo, a meu ver, completar uma visão que me parece um bocado panorâmica de todo este tipo de matérias. Concretamente, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal foi possível desenvolver, portanto, o trabalho no âmbito do branqueamento de capitais, no âmbito de crimes de natureza associativa com caráter altamente organizado e dimensão internacional. E, portanto, acabei por ter um contrato frontal com estas realidades que me parecem absolutamente determinantes para a maneira como perspectivo o interesse do funcionamento desta nova realidade chamada Procuradoria Europeia. Como já foi dito nesta comissão, trata-se de um projeto que porventura não, de certeza, é ímpar, portanto, em termos de experiência judiciária no mundo. Portanto, congregará os esforços de 22 Estados-membros da União portanto, a atividade conjunta de 140 procuradores europeus delegados. Obviamente que o desafio de uma realidade desta natureza é inegável. Lendo, e portanto a minha abordagem a esta realidade é ainda muito inicial, porque limitei-me a ler os textos que enquadram, portanto, o regulamento da Procuradoria e a diretiva que visa proteger, em termos criminais, os interesses financeiros da União Europeia, mas aquilo que me foi possível constatar é que aquilo que se pretenderá para a Procuradoria Europeia é, ao abrigo de uma intervenção subsidiária da União Europeia nos assuntos que dizem respeito a todos os Estados-membros, um reforço das capacidades de ação, de abordagem a esta realidade. Parece-me particularmente importante, nos termos da diretiva, o modo como ela está enquadrada, portanto, e assumindo-se diretamente
que ela estava conexionada, está a paredes meias com os fenómenos de corrupção, criminalidade altamente organizada, associações criminosas de implementação internacional e, portanto, um pouco ao abrigo de toda a experiência que tenho vindo a ter, pelo menos pelo manuseio dos processos, parece-me que, de facto, este seria, de algum modo, um desenvolvimento extra relativamente a toda a experiência que tenho tido nesta matéria. Paralelamente, infelizmente, este é um dado que reforça a minha motivação. Vivemos uma situação dramática em termos sanitários e que terá seguramente repercussões determinantes na construção ou no reerguer do modelo económico de desenvolvimento da União. E, portanto, também um apelo como magistrado, entendi que seria recusável a possibilidade de participar na construção de um projeto desta natureza. E, portanto, é esta a razão pela qual apresentei a minha candidatura. Creio que o facto de poder contar com experiências de ordenamentos jurídicos, pese embora todos eles continentais, têm diferenças assinaláveis e portanto, parece-me que é, de facto, um fator de enriquecimento pessoal inegável. E, portanto, topicamente seria esta a razão de ser a minha exposição de motivos de concurso ao cargo. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua exposição. Irei agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que usando a palavra a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por um período até 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Estamos a vê-la, mas não temos som, Sra. Deputada. Eu tenho o meu som ligado. Ótimo. Já temos também. Ouvir? Agora já estamos a vê-la e a ouvi-la perfeitamente. Tem a palavra. Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de forma especial o Sr. Procurador Lopes Renito. Cumprimento pela sua candidatura, pelo currículo que apresenta e agradeço as informações que nos prestou nesta sua primeira intervenção, quer sobre a sua motivação, quer sobre as funções que tem desempenhado. Senhor Procurador, de facto, com este processo de cooperação reforçada que está na base da criação da Procuradoria Europeia, a União procura uma proteção mais eficaz dos seus interesses financeiros. Há no trabalho da Procuradoria uma dimensão europeia, mas há também uma dimensão nacional importante associada à dupla repercussão que estas infrações têm no interesse nacional, que é penalizado quando há uma apropriação ilegítima de fundos, por exemplo, e na percepção dos cidadãos sobre estas questões e que afetam a sua confiança nas instituições. Sabemos que a boa administração da justiça é um fator crítico para esta confiança. No caso concreto da Procuradoria Europeia, prossegue-se o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas entendemos que esses interesses são expressão de algo mais vasto que apela aos cidadãos europeus, também na sua condição de nacionais de um Estado-membro e que se prende, no fundo, com o seu contributo para a construção do coletivo que acaba por ser colocado em causa perante fenómenos como o branqueamento de capitais, a corrupção ou a apropriação ilegítima de fundos que já referi. Sr. Procurador, tendo isto em conta e considerando ainda a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, eu gostaria que nos falasse da mais-valia que entende que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo também, naturalmente, à componente de cooperação interinstitucional, quer ao nível da União, quer ao nível nacional. E, por último, Sr. Procurador, gostaria que nos falasse do papel que a Procuradoria Europeia pode, na sua opinião, desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições e do contributo que o Sr. Procurador entende que poderá dar na qualidade de Procurador Europeu delegado. E agradeço antecipadamente a sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor Dr. José Lopes Ranito tem a palavra para responder às questões da senhora deputada Isabel Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Tentando, de algum modo, agregar todas as várias matérias em que tenho trabalhado, aquilo que me é possível perceber é que, independentemente da concreta emanação dos comportamentos, estamos sempre perante uma realidade que visa o desvio da ação pública nos seus resultados. E esse desvio acontece ou porque existe, de facto, uma contaminação de funções públicas, por acordos vários, ou porque existe um engano dos agentes que são responsáveis pela gestão de fundos públicos, designadamente aqueles que são alocados ao desenvolvimento económico. Portanto, eu diria que existe aqui uma matriz, pelo menos em termos de fenómeno criminológico, que é similar a todas as realidades nas quais nós vamos trabalhando ao longo da nossa vida de magistrados, e que nos permite, de alguma maneira, ter uma compreensão da realidade que torna possível, portanto, este tipo concreto de comportamentos. Portanto, os crimes de atentado aos interesses financeiros da União não são, na sua matriz, substancialmente distintos de um crime de corrupção ou de outros tipos de atentados às funções públicas, em que basicamente, e porque Portugal está num espaço integrado numa economia de mercado, basicamente todo este tipo de práticas, na sua essência, visará distorcer precisamente as regras de mercado, livre acesso, portanto, aos fatores de produção de mercado que existem no mercado e que permitem a criação de riqueza que é distribuída por todos. Portanto, eu entendo que, tendo trabalhado ao longo de anos, portanto, nesta concreta, e independentemente de estar mais próximo de realidade, porque evidentemente é necessário uma compreensão muito exigente dos programas comunitários de apoio, da União de Apoio, bem como todo o lastro documental, regulamentar, que envolve, portanto, a compreensão deste tipo de fenómenos, que é necessariamente multidisciplinar. Mas eu creio que, portanto, uma experiência precisamente em áreas tão próximas deste resultado, acho que me permitem, de alguma maneira, ter uma visibilidade dos contornos determinantes deste tipo de fenómeno. Em relação ao funcionamento da Procuradoria Europeia, em que medida ela poderá funcionar de modo reforçado para que se consiga atingir o desiderato de, ao fim e ao cabo, a ação da justiça e a ação de reposição portanto, da legalidade que é violada, possa assim ser identificada e assimilada pelos cidadãos como uma ação eficaz. Eu creio que é inevitável hoje em dia considerarmos que existe risco onde existe concentração de recursos e, portanto, e esse risco é um risco de precisamente esses recursos serem desviados para outros fins que não os fins que justificam a sua existência para distribuição por todos. E parece-me que hoje em dia, atuando em economias de escala global, parece-me um pouco complexo configurarmos esta realidade como uma realidade estruturalmente nacional. E, portanto, parece-me que o ensejo da criação de uma Procuradoria Europeia terá por base não só uma compreensão sistémica do fenómeno, portanto, através de uma análise conjunta de todas as condicionantes que o podem justificar, e, sobretudo, a criação, e a cooperação reforçada é isso mesmo, a criação de um espaço alargado de intervenção que prescindirá de um conjunto de interações que muitas vezes consome tempo e que é um dos responsáveis pela percepção de lentidão na justiça. E estou a falar precisamente nos mecanismos de cooperação judiciária internacional. Portanto, preconiza-se que no âmbito deste espaço de cooperação reforçada, portanto, situações tão corriqueiras como a expedição de uma decisão de investigação europeia sejam suprimidas e, portanto, seja possível uma atuação concertada por parte de todos os elementos que integram o corpo da Procuradoria. E eu creio que isto pode ser, de facto, por via de uma abordagem de subsidiariedade, um reforço ao combate
uma realidade, cujos resultados e cujos números e sucessos de investigação não são, de facto, interiorizados como animadores. E, portanto, parece-me que, inclusivamente, haverá aqui o escalar para um patamar distinto, ou seja, isto passa a própria União Europeia, tratando-se de um organismo que emerge do seio da própria União, tem uma legitimidade e terá uma responsabilidade acrescida na justificação dos resultados que vai apresentar. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vou dar de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que será representado nesta audição por mais do que um senhor deputado. Portanto, em primeiro lugar, darei a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, bem como todos os colegas deputadas e deputados, os serviços. Cumprimentar especialmente o Sr. Procurador Lopes Ranito, agradecendo a sua exposição. A minha primeira questão prende-se, obviamente, com a Procuradoria Europeia. Como sabemos, é uma instituição da União Europeia, que é independente, descentralizada e que tem por atribuições e competências inquirir e exercer a ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União Europeia, como a corrupção e a fraude, inclusive é de caráter transnacional. Sabendo nós que os procuradores europeus delegados deverão desempenhar as suas funções sobre a supervisão do Procurador Europeu, perguntava ao Sr. Doutor como é que se sentiria a receber instruções do Procurador Europeu português José Guerra, cuja designação, como sabemos, está envolta num manto de suspeição de fraude, justamente no organismo criado para a combater. Segunda questão, porque é que precisamos da Procuradoria Europeia, se já temos o OLAF, se já temos o Eurojust, já temos o Europol e, de certa maneira, o Tribunal Europeu de Contas? Não acha que são demasiados organismos a combater a fraude, eventualmente com a possibilidade de se atropelarem uns aos outros? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente Paulo Muniz, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Procurador José Ranito, a quem, em primeiro lugar, felicito pelo currículo que apresentou e que, de facto, merece o relevo e o realce que aqui faço, e passo diretamente às questões que lhe gostaria de colocar, em particular, uma que tem a ver com a circunstância do Tribunal de Contas Europeu ter por várias vezes, em relatórios que produz e que são depois relatórios também com a participação do OLAF, são relatórios que apontam para conclusões que se têm revelado insuficientes no procedimento subsequente de reaver verbas que possam ter sido indevidamente utilizadas. Por conseguinte, a Procuradoria Europeia vai ter, deste ponto de vista, um contributo muito importante e não temos dúvidas desta circunstância. Contudo, de facto, o exercício da sua atividade vai ser feita no terreno em ligação estreita com as autoridades nacionais de cada país. E a primeira pergunta que lhe coloco é como vê a articulação entre uma função de investigação criminal no terreno com as autoridades nacionais, sendo que há, digamos, uma relação, por um lado, hierárquica com as entidades e as autoridades nacionais e uma relação funcional, provavelmente, com os procuradores delegados. Esta é a primeira questão. A segunda questão que lhe coloco tem a ver com o facto de termos um ordenamento jurídico diferente nos 22 Estados-membros que integram este organismo e esta diversidade de ordenamento jurídico acresce naturalmente pela sua interligação e pela sua compatibilidade uma dificuldade no exercício transnacional deste controle e gostaria de o ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. Usará ainda da palavra em representação do PSD o Sr. Deputado Sérgio Marques, que nos segue por videoconferência, a quem saúdo e dou a palavra com todo o gosto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento cordialmente, bem como aos colegas e colegas da Comissão e, obviamente, um cumprimento especial também para o Sr. Dr. José Ranito, a quem eu gostaria de pedir um comentário
relativamente ao facto de apenas 50% dos factos apurados pela OLAF e que são comunicados aos Ministérios Públicos Nacionais conduzem à dedução de acusação. Esta percentagem varia também consideravelmente entre os diferentes Estados-membros. Eu gostaria de um comentário do Sr. Doutor relativamente a esta baixa percentagem que leva a acusações e também ao facto de haver uma grande variação entre as situações que levam à acusação relativamente aos diferentes Estados-membros. Que comentários lhe suscitam estes factos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão assim formuladas as questões do Grupo Parlamentar do PSD e eu dou de seguida a palavra ao Sr. Dr. José Lopes Ranito para lhes responder. Muito obrigado. Existe aqui uma margem, ou por outra, uma dimensão da questão que me é colocada pela Sra. Deputada Isabel Meireles e que evidentemente compreenderão, eu não vou comentar, não só porque entendo que seria completamente adequado comentar, portanto, o modo como determinadas situações são vistas ou apelidadas ou enquadradas e aquilo que é a minha posição concretamente neste processo de candidatura. E desde já antecipo que os nomes que estão mencionados relativamente aos dois magistrados em causa me merecem toda a estima profissional e, portanto, é apenas isto que eu gostaria de dizer. Em relação ao funcionamento da Procuradoria Europeia, portanto, segundo consigo interpretar a leitura do regulamento, e sendo que já existe um regulamento interno que foi aprovado, mas tanto quanto consigo interpretar o regulamento, portanto, existe uma intervenção de duplo nível. Existe uma intervenção de nível centralizado através de um colégio que é composto pelos procuradores europeus de todos os Estados que portanto, aderem à iniciativa, e depois uma ação a nível nacional e que é enquadrada, portanto, no âmbito de 3 atuações possíveis que a Procuradoria pode ter. Portanto, estamos a falar do poder de supervisão e estamos a falar do poder de orientação. Os poderes de orientação são dados por câmaras colegiais. E sim, isto é uma alteração do paradigma relativamente à estrutura do Ministério Público Português, na medida em que, portanto, existirá aqui uma escalada de decisão e, portanto, uma questão de debate colegial de medidas que são relevantes para a construção dos processos de crime, mas, sinceramente, eu creio que seria considerar defraudar o espírito da razão de ser da Procuradoria Europeia, considerarmos que isto seria um fator de perturbação a nível dos resultados que se pretendem. Como disse, creio que a intervenção da Procuradoria Europeia se justificou, pelo menos pelo regulamento e pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, como uma abordagem ao princípio da subsidiariedade, portanto, de reforço da ação da União Europeia para conseguir cumprir o combate a este tipo de ilícitos e, portanto, o modo como a Procuradoria Europeia se organiza, creio que estará posicionado e perspectivado para conseguir esse resultado e com todas as responsabilidades como entidade da União que terá que prestar às diversas órgãos políticos da União e aos cidadãos dos vários Estados-membros. Em relação, portanto, à existência da Procuradoria Europeia, Europol, Eurojust, Tribunal Europeu de Contas, quer dizer, tanto quanto consigo, pelo menos a experiência que eu tenho é francamente com o Eurojust, não tenho tive experiência com o OLAF portanto, na construção de inquéritos que tive no Diato de Lisboa, mas, portanto, tanto quanto julgo perceber, a OLAF é uma entidade que faz investigação administrativa,
e creio que já foi dito nesta concreta comissão pelos candidatos a Procurador Europeu, portanto, tem constrangimentos não só da utilização da prova, designadamente por alguns dos sistemas judiciários, como sobretudo a sua componente é nitidamente administrativa, o que não invalida que necessariamente os relatórios do OLAF sejam absolutamente determinantes para a construção das investigações criminais. Aliás, no âmbito da obtenção das denúncias criminais, uma das situações que está expressamente contemplada, para além das denúncias poderem prover das entidades nacionais, é precisamente as entidades europeias participarem, os factos que tenham conhecimento e aos quais atribuem relevância criminal, diretamente à Procuradoria Europeia. O facto de haver investigação, o resultado das ações administrativas do OLAF ser disparo de país para país, parece-me que a razão de ser da Procuradoria Europeia pode precisamente comatar essa situação, na medida em que passamos a ter um organismo de caráter europeu que tem uma abordagem sistémica a todo o fenómeno e, portanto, porventura, esses desfazamentos que eu confesso que ignoro, na medida em que como pude explicar, os meus últimos 6 anos estão concentrados, portanto, num tipo de atividade ligado ao setor financeiro e não tanto, portanto, aos procedimentos administrativos do OLAF, mas creio que a existência de uma Procuradoria Europeia pode, de facto, comatar a existirem esse tipo de assimetrias. Articulação entre as entidades, portanto, entre a Procuradoria Europeia, o Procurador Europeu Delegado e as autoridades nacionais. Tanto quanto julgo saber, ou por outra, tanto quanto consigo ler, eu creio que o regulamento não pode ter tido a possibilidade de alterar em vírgulas aquilo que é o desenho da investigação criminal em Portugal e, portanto, o Estatuto do Ministério Público em Portugal. E, portanto, nessa medida, o Ministério Público continua a pautar-se, ou terá que se pautar, por dever constitucional, nos termos do artigo 219, número 1 da Constituição da República Portuguesa, pelo cumprimento da legalidade no exercício da ação penal. Aqui o que me parece resultar, portanto, deste conjunto de normas que cria a Procuradoria Europeia é que existirá uma atuação articulada no exercício da ação penal local, nacional, que é assegurada pelos Procuradores Europeus Delegados e que, portanto, isto necessariamente, e este é um dos desafios, vai colocar questões a nível de articulação com as autoridades nacionais. Essa articulação terá que ser assegurada necessariamente e creio que está a ser objeto de estudo em sede própria, designadamente pela autoridade central, o topo da hierarquia do Ministério Público, portanto, o corpo do Ministério Público é a Procuradoria-Geral da República, que em devido tempo irá necessariamente esclarecer, através de diretivas, presumo eu, não sei, não compete a mim, obviamente, perspectivar o tipo de regulamentação interna do Ministério Público que é definido ao mais alto nível, mas de certeza absoluta que será objeto de um desenho que permita estabelecer as articulações que existem entre as comunicações, entre os processos que são da competência reservada da Procuradoria Europeia, uma realidade que admite que possa suscitar um trabalho particularmente relevante no terreno é o modo como se perspectivam os crimes de catálogo do regulamento com os crimes que se consideram indissociavelmente ligados, portanto, e aqui podemos estar a falar de crimes de facto de corrupção, crimes de associação criminosa, crimes de branqueamento de capitais e, portanto, aqui sim será necessário um esforço de compatibilização com as investigações nacionais. Aliás, como acontece... Doutor, peço que sintetize o seu raciocínio para finalizar, já ultrapassou o tempo disponível. A questão da compatibilização entre autoridades terá que ser conseguido, como acontece em relação ao desenho territorial, das competências. Peço desculpa. Ao desenho territorial das competências que existem em Portugal. Senhor Dr. José Lopes Ranito, cabe agora ao PSD ao Bloco de Esquerda fazer a sua intervenção e eu dou a palavra à senhora Vice-Presidente Fabíola Cardoso. Faz favor, senhora Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e cada uma das pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição. Agradecer a presença do Procurador José Lopes Ranito, felicitando desde já pela apresentação realizada.
Após o processo conturbado que foi a nomeação de José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus sobre proposta do Procurador-Geral. Estes Procuradores têm de ser Procuradores do Ministério Público ou juízes no ativo. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas ao candidato que ainda não foram colocadas aqui por outros grupos parlamentares. Reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado para o qual é proposto pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões significativas para o processo em curso? Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Porquê? Quarta pergunta, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia garante a sua independência face aos Estados-membros e a outros interesses financeiros, permitindo assim o cumprimento cabal das suas atribuições? E, por último, tem ainda quaisquer outras declarações que gostasse de fazer a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. José Lopes Ranito tem a palavra para responder. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Doutor. Estamos sem som, faz favor, talvez clicar o botão do som. Peço desculpa. Agora sim, faz Tanto quanto consigo ler na minha carta de motivações e no meu currículo, entendo que o mesmo não contém lapsos ou omissões. Relativamente às condições de nomeação e se tenho condições para exercer o cargo com independência, volto a fazer apelo ao disposto no artigo 209, número 1, da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual o Ministério Público atua em Portugal, no cumprimento da legalidade. E, portanto, eu entendo que tenho condições para exercer o cargo com independência. Não me vou pronunciar em relação ao mérito do meu currículo por comparação aos outros candidatos, na medida em que não conheço os aspectos curriculares de todos e, portanto, não me compete a mim fazer essa avaliação. Considero que tenho condições necessariamente para concorrer ao cargo, caso contrário, não o teria feito. Muito obrigado, Sr. Dr. Lopes Ranito. Eu não tenho outros pedidos de inscrição para formular questões. Perguntaria se, porventura, alguns dos senhores deputados que nos seguem por videoconferência dos grupos parlamentares do PCP ou do CDS pretendem usar da palavra. Não tenho sinalizado, como disse, nenhum pedido e, assim sendo, resta-me dar por concluída esta audição, agradecendo ao Sr. Dr. José António Lopes Ranito as respostas que deu aos senhores deputados e, assim sendo, dou por encerrada a audição. Muito obrigado, Sr. Doutor.